Buenas noches. Peço licença para vocês, eu vou dar minha palestra em português. Vou tentar falar bem devagar, atendendo a pedidos. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, em nome da coordenadora do CCPF, Sandra Baruch, ao Centro Municipal de Fotografia, e especialmente ao seu coordenador, Daniel Sousa, pelo convite e a oportunidade de apresentar as atividades e projetos realizados pelo Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte, Fundação Nacional de Arte. O CCPF, eu vou esclarecer para vocês que o CCPF é um centro técnico que foi concebido para atender instituições detentoras de acervos fotográficos. E por isso ele não possui acervo próprio. Ele foi planejado para oferecer apoio técnico. Este modelo de atuação possibilitou importantes parcerias e diálogos com diversas instituições do Brasil e do mundo, especialmente com os países da América Latina. O que faz dessa apresentação de hoje uma ocasião muito especial, pois posso dizer, em nome da coordenadora do centro, Sandra Baruch, que nos consideramos em casa ao participar desse evento. E aproveito para reforçar possíveis ações conjuntas, né, na região. Desculpa, deixa eu passar aqui. Bom, políticas de conservação preventiva de acervos fotográficos foram introduzidas nas instituições brasileiras pela Funarte no começo dos anos de 1980, como parte de um programa nacional criado para favorecer o desenvolvimento e a implantação de projetos de preservação fotográfica no país. Foi nesta ocasião, em 1984, que foi criado o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica. Este ato se deu através de um termo de cooperação técnica com a Fundação Nacional Pro Memória, como parte do Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia do então Instituto Nacional de Fotografia da Funarte. O termo foi renovado em 2004 com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para a manutenção das atividades do Centro Técnico. O CCPF operacionalizou as suas funções no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, desde julho de 1987 até abril de 2010, atuando como centro de referência na área e a instituição responsável pela implantação e consolidação da conservação fotográfica no Brasil, com atribuições de preservar a memória fotográfica, fomentar e criar núcleos regionais, formar pessoal técnico especializado, pesquisar e estabelecer procedimentos, soluções, sistemas e métodos de conservação e difundir informações. Bom, nesses anos, o CCPF vem realizando e acompanhando as etapas de diagnóstico, elaboração e execução de projetos e consultoria técnica institucional. Os tratamentos de conservação realizados contam com a reprodução e duplicação fotográficas, aliadas à higienização e estabilização das imagens fotográficas, como ferramentas de preservação desses acervos. Nesses slides aqui, nós temos a pesquisa de materiais acessórios, suporte no tratamento à coleção das albuminas enroladas da Biblioteca Nacional, no Brasil, tratamento de estereoscopias de vidro do Museu Imperial. Bom, o CCPF implementou a reprodução e duplicação fotográficas em seus projetos de conservação através de pesquisa e dedicação de diversos profissionais que por lá passaram e deixaram sua contribuição. Graças à investigação de profissionais como Francisco da Costa, no início da década de 80,
foi possível realizar o trabalho de duplicação fotográfica de cerca de 12 mil negativos da coleção do Arquivo Central do IPHAN, nos anos de 2006 e 2007. Neste projeto, optou-se pela duplicação fotográfica em película para a produção de negativos de segunda geração em base contemporânea, processada laboratorialmente para permanência. Posteriormente, os negativos de segunda geração foram escanerizados no IPHAN através do scanner, o scanner Microtech i900. Com relação a isso, eu posso dizer que a decisão foi arrojada e, ao mesmo tempo, conservadora. Isso porque, nessa época, já existia uma agressiva divulgação das novas tecnologias e essa decisão foi tomada, de trabalhar usando o filme, foi tomada em função da comprovada permanência dos negativos duplicatas em base tradicional. Isso foi feito através de discussões entre os técnicos do IPHAN e do CCPF. A respeito desses negativos duplicatas, eu gostaria de explicar para vocês que gerar um negativo a partir de um negativo requer um processamento muito complexo e, de fato, é um trabalho muito oneroso, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista da mão de obra empenhada. Pensando nisso, entendemos que deveria ser possível produzir, gerar cópias a partir dos negativos produzidos, gerar boas cópias. Não adiantava só gerar cópias de segurança. A gente pensou que seria interessante que essas cópias tivessem de fato algum uso ou pudessem ter de fato algum uso. Isso nós levamos em consideração porque o IPHAN, instituição responsável pela produção e guarda dessa coleção, tem um interesse documental nessas fotografias. Concluímos, através de prévias discussões, que seria importante melhorar a qualidade dessas imagens, de forma a permitir que as informações contidas tivessem uma melhor leitura. Com isso, nós realizamos testes, diversos testes, diga-se de passagem, para que as leituras de densidades, esses negativos originais, a gente fazia leituras densitométricas e 1 a 1. Essas leituras de densidade servem para produzir as exposições necessárias para gerar o negativo de segunda geração, para gerar o negativo. Como exemplo, eu posso citar o caso dos negativos que tinham densidade muito elevada e que dificultavam a produção de uma boa cópia. Através destes testes, foi possível reduzir a sua densidade, a densidade do negativo gerado, preservando a informação e facilitando a produção de uma boa cópia. Aqui em cima nós temos uma ampliação feita a partir de um negativo de segunda geração. Ao lado nós temos um detalhe dessa ampliação. E isso a gente faz para avaliar os resultados, para avaliar se realmente as informações estão sendo passadas, conseguem ser migradas, porque assim a principal função de gerar o negativo é garantir que as informações sejam migradas para um outro suporte. E abaixo nós temos os exemplos dos negativos originais e os negativos gerados, os negativos de segunda geração. Bom, o controle de qualidade no fotoacabamento é a etapa final do processamento da produção de duplicação fotográfica. Nesta etapa, avaliamos se ocorreu tudo bem durante todo o processo. Neste ponto, temos o contato com o original fotográfico, o negativo gerado e a cópia produzida a partir do negativo de segunda geração. Esta função é visual e investigativa. Devemos ficar atentos aos detalhes da imagem e identificar a informação contida no original está sendo migrada para os objetivos, para os negativos e cópias.
Também é importante avaliar, nesse momento, né, as manchas provenientes de processamento, possíveis arranhões provocados na hora de enrolar o filme no carretel. Então, assim, o olho tem que estar muito bem treinado para encontrar esses possíveis problemas. Esse slide é sobre o primeiro trabalho de digitalização que o Centro de Conservação participou, a primeira empreitada do Centro com a digitalização. O primeiro trabalho foi por captura digital, e o Centro de Conservação desenvolveu esse projeto em parceria com uma empresa privada, uma empresa de São Paulo, que já dominava a técnica e atuava no mercado desde 1996. A digitalização desse acervo foi feita com uma Hasselblad, uma máquina Hasselblad mecânica, equipada com back digital. O trabalho em questão foi o tratamento, duplicação e digitalização dos negativos panorâmicos pertencentes ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Esses negativos são de autoria do fotógrafo Augusto Malta. Ele era fotógrafo da Prefeitura do Rio de Janeiro no início do século XX registrou as transformações ocorridas na cidade quando o prefeito Pereira Passos promoveu uma série de obras transformadoras na cidade. Inclusive, o Pedro Vasques falou desse evento ontem no caso da Avenida Rio Branco. Neste trabalho, o CCPF utilizou uma máquina de grande formato que suportava um back de filme 120 milímetros. Com isso, conseguimos produzir um negativo de médio formato panorâmico 6 por 11 centímetros. Isso no processo da fotografia tradicional, porque foi feito o trabalho tanto no formato digital quanto no formato fílmico também. Entretanto, as imagens tinham cerca de 170 centímetros, nas imagens os originais tinham 170 centímetros. E elas foram fotografadas em partes, o que gerava fragmentos panorâmicos das imagens originais. Isto se deu pela possibilidade que a ferramenta digital proporcionava. Uma vez que o acesso às imagens e a impressão fotográfica estavam garantidos pelo trabalho de digitalização, nós optamos por garantir a preservação das informações em um formato que dialogasse com o formato original dos negativos. Isso porque, caso as imagens fossem fotografadas de uma vez, as informações seriam compactadas numa área muito pequena e, de fato, o trabalho não seria satisfatório. Então, por isso que a gente fez isso, para que as informações não fossem demasiado pequenas e que não permitisse a leitura. O importante salientar nesse trabalho é que um processo tecnológico não suprimiu o outro. Ao contrário disso, o uso das técnicas e das tecnologias diferentes possibilitou a complementariedade necessária para a realização de um trabalho satisfatório. Reiterando a palavra, isso acredito que reitera as palavras do Pedro Vasques ontem também, que fala sobre a possibilidade de diversas formas de se fazer o mesmo objeto. Sendo a fotografia tradicional ou digital, o importante é utilizar o que cada tecnologia tem para oferecer. Ciente da crescente demanda pela tecnologia da digitalização, o CCPF já vinha buscando meios para a formação de um parque digital desde o ano de 2002. Mas somente no ano de 2007 foi possível adquirir seu primeiro equipamento. Consciente de suas funções e de suas possibilidades e também de responsabilidade, o CCPF optou pela aquisição de um equipamento híbrido, que conjugasse a utilização da tecnologia digital sem abandonar o processo tradicional.
sendo possível utilizar as duas formas de reprodução fotográfica com o mesmo equipamento. Essa máquina fotográfica, ela tem um back digital, ela pode ser substituída, apesar dela ser fabricada e moderna, ela pode ter o seu back substituído colocar um chassi de filme ou o back digital. A experiência adquirida e consolidada pelo CCPF em reprodução e duplicação fotográfica foi extremamente importante no processo de implantação dos equipamentos digitais. A fotografia não mudou na era digital. A tecnologia de produção da imagem é que sofreu alterações e, consequentemente, as nossas relações com a fotografia também estão sendo transformadas com esses novos paradigmas tecnológicos. Ouso dizer que a digitalização de acervos se tornou uma prioridade institucional. A possibilidade de dar acesso e visibilidade aos seus acervos faz com que diversas instituições se lancem precipitadamente para esta ação, forjando um discurso que visa disponibilizar o acervo através do banco de dados e internet. Mas há que se fazer um parêntese nesse ponto, pois muitas vezes o que se faz dar visibilidade às estatísticas meramente qualitativas e não quantitativas e não qualitativas. A digitalização de acervos parece uma tarefa muito simples de ser feita, e realmente né? Porém, o que devemos pensar sobre digitalização é que ela deve ser bem feita, e essa tarefa ela não é fácil de se fazer. A tecnologia não suplanta todo o domínio tecnológico já consolidado. E a aquisição de uma super máquina digital não garante que a boa realização de um trabalho de digitalização. Digitalizar é também um processo que necessita de um bom equipamento de captura, mas também de um bom equipamento de iluminação, softwares adequados, monitores de captura, monitores de qualidade e calibrados, né, também, instrumental capaz de produzir parâmetros de captura e, sobretudo, profissional capacitado para capturar e processar os arquivos. O CCPF hoje passa por um processo de adaptação e vem buscando se atualizar frente a esse novo imperativo tecnológico, seja do ponto de vista de equipamentos, seja do ponto de vista de treinamento de sua equipe. Mas esta não é a tarefa das mais fáceis, pois os constantes avanços tecnológicos nos obrigam a uma constante atualização também. Neste sentido, é importante que as instituições públicas, eu falo nas instituições públicas porque eu presto esse serviço para uma instituição pública, né? Claro que as instituições privadas também, ou mesmo o particular, é importante que as instituições públicas pensem em projetos e investimentos que privilegiem essa prerrogativa, ou seja, as atualizações. O trabalho de digitalização propriamente dito se inicia com uma série de testes para definições de parâmetros de captura sendo adotados durante toda a sessão fotográfica. Com a iluminação devidamente controlada e desde que não sejam feitas alterações, esses parâmetros são adotados para calibrar as imagens a serem capturadas numa determinada sessão. Essa fase eu considero essencial e, neste momento, empreendemos o máximo de tempo possível para ajustar a luz e calibrar o equipamento através de parâmetros que não são subjetivos. Esses parâmetros, de fato, não podem, nós não podemos nos dar ao luxo de interpretar o que nós estamos vendo. Enfim, a partir do original, né? A gente tem que criar parâmetros para que esse processo seja o menos subjetivo possível. Por isso a utilização do Color Checker, ele é fundamental nesse trabalho. Aqui nós temos o exemplo da utilização do Color Checker, e também eu quero
mencionar a importância de calibrar os monitores, né? Os monitores também têm que estar devidamente calibrados. O Centro de Conservação usa o Y1, um modelo de calibração, um equipamento para calibração de monitores. Ele converge várias mídias e faz o equilíbrio entre elas. Bom, definidos os parâmetros de captura, é iniciado o trabalho de digitalização. Hoje o CCPF está trabalhando na digitalização do acervo do Centro de Documentação e Informação em Artes, da Funarte. Esse é uma coordenadoria da Funarte chamada CEDOC. Nestes últimos 2 anos, este trabalho já contabiliza a soma de 19 mil negativos capturados e revelados digitalmente da coleção Fotocarlos, 3.698 desenhos e gravuras da coleção de cenários e figurinos, 454 fotografias da coleção Infoto, 668 cartões postais, 323 fotografias históricas do CEDOC, 400 cartazes e 35 recortes de jornais. Essas imagens são do acervo da coleção Cenários e Figurinos. Eles são desenhos de peças e espetáculos teatrais. Esse outro slide também é a mesma coisa, da mesma coleção. E esse material está sendo digitalizado e disponibilizado no site da Funarte, na página da web da Funarte, através do projeto Brasil Memória das Artes. A respeito da digitalização dos negativos, do qual eu mencionei agora, dos 19 mil negativos, esses negativos da coleção Fotocarlos foram digitalizados em conjunto de no máximo 6 negativos. Feito isso, as imagens eram processadas e invertidas para se tornarem imagens positivas. Com essas imagens positivas, foi realizado o trabalho de recorte da imagem, né? A gente cropiou essas imagens, que a gente fala, a gente cropou, né? Essas imagens, para que elas fossem individualizadas e renomeadas e disponibilizadas nas bases de dados e para consulta na biblioteca do CEDOC. Esses derivados, né? Essas imagens foram disponibilizadas através de arquivos TIFF e JPEG. Aqui nós temos o exemplo da imagem digitalizada, da imagem individualizada, e ao lado tem o conjunto dos 6 negativos. A opção em trabalhar esses negativos em conjunto, para depois individualizar, é porque o acervo era muito grande e ainda não se havia definido ou pensado no que iria qual a prioridade que se daria para fazer a digitalização desses arquivos. Ou seja, gerar uma imagem em alta resolução de cada negativo poderia ser oneroso demais e, enfim, trabalhoso demais, demorar tempo demais, e por isso que foi feito um conjunto e depois individualizado. Aqui também outros exemplos da coleção Fotocarlos, que estão disponíveis no site também. E aqui é a nossa grande questão, né? Os produtos gerados, né? O produto gerado é armazenado em DVDs e para disponibilização e consulta nas salas de consulta, né? E em HDs externos nas áreas de guarda. Aqui eu apresento para vocês uma tabela com os cuidados a serem tomados, né? Na verdade,
uma tabela comparativa entre os dois formatos, né? Então, esta tabela é para nós entendermos o processo digital, né? Se nós pensarmos que os investimentos com a tecnologia digital devem ser constantes, neste sentido, que parecia ser menos oneroso, né, acaba se revelando a longo prazo um trabalho que demanda muito dinheiro e demanda também muito cuidado, né, mais do que só investimento financeiro. Acho que demanda muito cuidado e demanda uma política muito bem direcionada para cuidar desses acervos. Neste sentido, é importante pensar que a digitalização de acervos é importante pensar a digitalização de acervos a longo prazo, pois o trabalho não se acaba, o trabalho não se cessa, né, no momento que gravamos os arquivos em DVDs ou HDs. O trabalho há de se continuar, né? Aqui eu mostro para vocês as publicações dos cadernos técnicos do Centro de Conservação. Ele fez isso durante a década de 80, ele produziu cadernos técnicos e retomou isso há pouco tempo. Então, os cadernos técnicos estão disponíveis para download gratuito em português e em espanhol até o número 4. Os números 5 e 6 estão disponíveis somente em português. O caderno técnico número 7, ele já está para sair, ele acontece logo, ele é sobre montagem para fotografias contemporâneas. E o caderno número 8, que será lançado no ano que vem, ele é sobre conceitos básicos de digitalização. Aqui nós temos o site, que vocês podem visitar, e lá nós temos acesso ao Centro de Conservação. Na barra superior tem o CCPF, e dentro do CCPF ele tem acesso a esse blog, que já tem um vídeo sobre um trabalho que está sendo desenvolvido, está sendo um tratamento da fotografia do Museu Vila Lobos, está sendo tratado pelo CCPF no Arquivo Nacional. Lá nós temos os projetos de parcerias, cursos, oficinas, formação, enfim, tem agenda. Bom, gostaria de agradecer a equipe, a Sandra Baruch, né, gostaria de ao Richard Samir. Infelizmente ele não pôde participar dessa palestra, dessa apresentação, mas eu trago ele aqui nessa lembrança, né? Ele teve um problema administrativo e não pôde sair do país. Maria Júlia Faisal, conservadora. Isabel Mendes, que é administradora cultural. Agradecer a equipe do CDMF, especialmente ao Daniel Souza, ao Gabriel Garcia, que me recebeu super bem, Martina Calaba, para despilo dela eu falo muito rápido, a Denise Portugal, coordenadora do CCPF, enfim, milhões de outras pessoas, né, daqui do CDMF que me ajudaram, o Valentim hoje me ajudou, a Clara, a Gabriela, a Julieta na entrevista, enfim. Agradecer a todos, outros que eu não sei o nome, agradecer a você também, Maurício. Vou deixar aqui. Vou deixar disponibilizados os contatos do Centro de Conservação, um endereço, caso vocês passem pelo Rio de Janeiro, podem visitar. O Google Maps ajuda bem a gente a se localizar. Enfim, é um convite para vocês. Esse slide é um convite para vocês comparecerem ao CCPF, seja pelo site ou seja fisicamente no Rio de Janeiro. Gracias. Bien, abrimos nuevamente una ronda de preguntas. Buenas noches. Una consulta, no sé si en español o en portugués. Ustedes
cuentan con un acervo documental o solo hacen trabajo de consultoría o no sé, sobre la conservación fotográfica? ¿Poseen un acervo documental? Desculpa, eu não entendi se possui um acervo, é isso? Vocês têm um arquivo ou só fazem o trabalho de... não sei como se diz... Acho que eu entendi. Não, o Centro de Conservação, ele, por ser um centro técnico, ele foi concebido com a ideia de se tornar um centro técnico, um centro que atende a instituições. Então, ele, em momento nenhum, ele foi, mesmo na sua gênese, na sua criação, ele foi pensado para se ter um acervo, né? Ele não tem um acervo. A Funarte tem um acervo, a instituição tem um acervo, que é do Centro de Documentação, do CEDOC, mas o Centro de Conservação e Preservação Fotográfica não tem. Ele atende, na verdade, o trabalho dele ao longo desses anos foi atender instituições. Hoje ele atende exclusivamente ao CEDOC. Hoje a demanda de trabalho dele hoje é atender, a prioridade é atender ao CEDOC. Mas o objetivo é dar consultoria técnica para instituições. ¿Alguna pregunta más? Yo paso un aviso cortito, simplemente decir que ya están colgadas las entrevistas que se hicieron para el blog Index Photo. Se pueden acceder, quedan permanentes ahí en el blog, entre ellas acá la de Marcio. Y bueno, todas las consultas las seguimos recibiendo y las seguimos derivando a los diferentes ponentes. Para los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Index Photo, pueden hacer ahí en el espacio de comentarios directamente la consulta, que hacemos el link con la persona responsable del tema. Bien, ahora vamos a hacer un corte breve de 5 minutos y luego de eso cerramos la jornada de hoy con la presentación de Hugo Rodríguez.